Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Era madrugada em Mogi das Cruzes e o frio cortava o ar como lâminas sobre metal. O chão ainda exalava o cheiro de terra molhada e a neblina rastejava pelos campos, apagando os contornos da paisagem como se quisesse esconder algo. O vento, vindo da serra, sussurrava entre as cercas de arame até que o silêncio foi quebrado por 3 estampidos secos, curtos, calculados, definitivos. Os cães começaram a latir, mas logo se calaram. Até os grilos pareceram entender que havia algo sagrado no silêncio que se seguiu. Horas depois, o corpo de um homem foi encontrado diante da porta de uma chácara isolada no alto de uma estrada de terra. O chapéu ainda cobria-lhe o rosto e entre os dedos um cigarro mal apagado soltava um fio de fumaça que subia como um último suspiro. A cena parecia imóvel, quase ensaiada. Nenhum sinal de luta, nenhum indício de pressa, apenas a estranha serenidade de quem morre, sabendo que não adianta correr. A luz da varanda permanecia acesa, tremendo com o vento, como se tentasse testemunhar o que os olhos já não podiam ver. Os vizinhos, dispersos pelas encostas, ouviram os tiros, reconheceram a direção, mas ninguém abriu a porta. Em cidades pequenas, o medo é mais rápido que a curiosidade, e o silêncio se torna um tipo de oração. Quando a polícia chegou, o corpo já estava frio. Nenhum vestígio de invasão, nenhuma pegada estranha, nada além de um detalhe perturbador. Faltava um caderno verde que o homem guardava com zelo e que, segundo rumores, continha nomes, dívidas e histórias que jamais deveriam ter sido escritas. O caso foi registrado como morte por arma de fogo, sem testemunhas, e arquivado na mesma semana. Mas em Mogi das Cruzes, todo crime sem explicação se transforma em lenda. E lendas, por mais que tentem enterrá-las, voltam a respirar. Dizem que naquela noite a verdade foi enterrada junto com o corpo. E o caderno verde nunca mais foi visto. 2 décadas depois, uma pista esquecida voltaria a emergir, reabrindo feridas e acendendo a mesma pergunta que ecoou na madrugada dos tiros. O que havia escrito naquele caderno? E por que alguém matou para que ninguém jamais o lesse? Antes de continuarmos essa investigação, inscreva-se no Arquivos Perdidos BR e ative as notificações. Assim, você acompanha cada nova descoberta, cada prova esquecida e cada história real que o tempo tentou apagar. Porque aqui, o passado volta a falar. Em 2003, Mogi das Cruzes ainda carregava a aparência de cidade em repouso. Às margens do progresso que se anunciava nos grandes centros, seus bairros rurais permaneciam envoltos por uma rotina quase imutável. O som distante dos galos, o rangido dos portões de madeira, o ruído de uma carroça descendo devagar pela estrada de terra. Era um lugar onde o tempo parecia se estender preguiçoso entre o nascer e o pôr do sol, e onde cada olhar curioso escondia uma história que ninguém ousava contar. Aquela região, formada por pequenas chácaras e sítios antigos, era o retrato de um Brasil interiorano que resistia ao esquecimento. Ali, o trabalho começava antes do dia clarear e terminava quando o céu já estava coberto de estrelas. Mas sob o verniz da tranquilidade, havia uma sensação densa de desconfiança. Os vizinhos se cumprimentavam com acenos curtos, trocavam favores simples e compartilhavam ferramentas, mas não conversas. O silêncio era mais valioso do que qualquer amizade e muitas vezes mais seguro. A economia local dependia das feiras, das colheitas e de uma informalidade que sustentava a dignidade de quem vivia à margem das fábricas e do comércio. A presença policial era rarefeita, quase simbólica, e as denúncias, quando existiam, se perdiam em papéis sem carimbo e relatórios esquecidos.
Havia um acordo tácito entre os moradores. Quem não vê, não sabe. Quem não sabe, não fala. Essa máxima se repetia há gerações, moldando o comportamento de um povo acostumado a sobreviver em silêncio. O clima social daquele início de milênio oscilava entre o medo e a resignação. O noticiário da época falava sobre aumento da violência urbana, corrupção política e a falência de instituições que deveriam proteger o cidadão. Mas, nos arredores de Mogi, o perigo não usava terno nem gravata. Ele se escondia atrás de cercas vivas, pilotava caminhonetes sem faróis e passava despercebido entre os becos de terra batida. As noites eram longas e as histórias corriam baixas. Falava-se de caminhões que cruzavam as estradas carregando algo que ninguém sabia ao certo o que era, e de luzes que surgiam no meio do mato antes de desaparecerem sem deixar rastro. Alguns diziam que era contrabando, outros que era lixo tóxico despejado por empresas da capital. O certo é que ninguém investigava, e quem insistia em perguntar acabava isolado, esquecido ou rotulado de teimoso demais para viver em paz. Foi nesse cenário que João Batista da Silva, o chacareiro, viveu sua última década. Um homem simples, de hábitos meticulosos, que parecia ignorar a regra de ouro da região. Não se interessar pelo que não é da sua conta. A cidade o via como uma sombra discreta, presente, mas distante, familiar, mas enigmática. E talvez tenha sido justamente essa mistura de curiosidade e solidão que o colocou no centro de algo muito maior. Porque enquanto todos olhavam para baixo, João olhava para os lados. E o que ele começou a perceber nas noites frias de 2003 transformaria o silêncio da vizinhança em um pacto de medo. Um pacto que, 20 anos depois, ainda ecoa nas colinas de Mogi. João Batista da Silva não era um homem de muitas palavras, e talvez por isso ninguém realmente o conhecesse. Morava sozinho havia quase 20 anos, num terreno largo cercado por eucaliptos que gemiam quando o vento soprava forte. A casa simples, de paredes gastas e janelas azuis desbotadas, parecia parte da paisagem. Imóvel, como se esperasse que o tempo a engolisse de uma vez. Trabalhava todos os dias, mesmo aos domingos, como se o corpo obedecesse a um relógio interno que nunca atrasava. Às 5 da manhã, o barulho do balde batendo na torneira denunciava o início da rotina. Alimentar as galinhas, regar o canteiro de alfaces, verificar o cercado dos porcos. Tudo era feito no mesmo ritmo, com o mesmo gesto contido e uma precisão quase militar. Os vizinhos o chamavam de Seu João da Chácara. Alguns diziam que ele fora pedreiro. Outros juravam que trabalhara numa fábrica em Suzano e que um acidente o fizera abandonar tudo. A verdade é que João se tornara uma figura sem passado. Guardava seus segredos em pequenos cadernos, sempre encapados com tecido velho. Neles, escrevia o que via, o que ouvia e, às vezes, o que sonhava. As páginas eram preenchidas com horários, nomes, placas de veículos e anotações aparentemente sem sentido, como se estivesse montando um quebra-cabeça que só ele sabia a imagem final. Nas feiras era cordial, mas distante. Pagava em dinheiro, respondia com monossílabos e evitava prolongar qualquer conversa. Havia no seu olhar algo de observador, quase clínico, o tipo de olhar que pesa o silêncio do outro. Certa vez, comentou com o dono de um armazém que as quintas-feiras andavam barulhentas demais. O homem apenas riu, sem entender, e mudou de assunto. Ninguém sabia, mas João havia começado a anotar os sons das madrugadas. Carros que passavam devagar demais, vozes abafadas, faróis que se apagavam antes da curva. No fundo de sua casa havia um pequeno galpão de madeira, onde guardava ferramentas e caixas de papelão empilhadas,
Lá dentro, o cheiro de ferrugem se misturava ao de óleo diesel e uma lâmpada pendurada tremia com o vento. Nesse espaço, ele passava as noites sentado com um rádio antigo ligado baixo, escrevendo. Era ali que se sentia mais vivo e, ironicamente, foi dali que ouviu o primeiro sinal de que estava sendo observado. Nas semanas que antecederam sua morte, alguns vizinhos notaram mudanças sutis. João começou a trancar o portão durante o dia, deixou de frequentar a feira e passou a queimar parte de suas anotações no quintal, em pequenas fogueiras que acendia ao cair da tarde. Certa noite, um motorista relatou ter visto um homem de casaco escuro parado em frente à chácara, apenas observando. A polícia nunca registrou essa informação. O que ninguém sabia era que, em uma das últimas páginas de seu caderno, João escreveu uma frase que se tornaria seu epitáfio. Quando a gente começa a ver demais, o mundo quer que a gente durma cedo. E foi exatamente isso que aconteceu. Na noite em que o silêncio o visitou, João parecia já esperar pela chegada dele. A luz da varanda ficou acesa, algo que ele nunca fazia, e o portão entreaberto. Como se soubesse que naquela madrugada o visitante não iria embora sem levá-lo junto. Mas o que exatamente João descobriu? O que havia entre aquelas linhas rabiscadas, escritas à mão trêmula, que justificaria o preço mais alto? O que estava escondido em seus cadernos ainda é um segredo que nem o tempo conseguiu apagar. Um segredo que começaria a ser revelado na noite em que a escuridão desceu sobre a chácara e o som dos tiros ecoou pelas colinas de Mogi. A noite de 12 de junho de 2003 começou como qualquer outra nas encostas silenciosas de Mogi das Cruzes. O ar pesado trazia o cheiro de terra molhada e o som dos grilos se misturava ao de um rádio distante que tocava uma canção sertaneja esquecida. A neblina descia devagar, cobrindo as chácaras como um manto que escondia mais do que protegia. As luzes dos postes piscavam em intervalos longos e cada estalo do vento parecia um aviso que ninguém quis ouvir. Pouco antes da meia-noite, um caminhão avançou lentamente pela estrada de terra do bairro Taiaçupeba. As luzes estavam apagadas e o motor falhava a cada curva. Um vizinho, aposentado e acostumado ao silêncio, ouviu o barulho dos pneus sobre o cascalho e, segundos depois, 3 disparos secos. Ele olhou pela janela e viu um vulto ao lado do portão da chácara de João, imóvel sob o luar. Depois, o silêncio voltou. O tipo de silêncio que pesa no ar e parece ter corpo próprio. Ao amanhecer, o rapaz que entregava leite encontrou o portão entreaberto. Chamou pelo dono, mas não houve resposta. Na varanda, o corpo de João, o chacareiro, jazia com o rosto coberto pelo chapéu e o chão manchado por uma poça escura. O rádio ainda tocava dentro da casa e uma chaleira chiava no fogão, como se o tempo tivesse parado no instante exato em que a bala atravessou o peito. Quando a polícia chegou, o sol já tocava as colinas. O sargento murmurou que parecia execução. O relatório foi breve, frio e sem curiosidade. Crime rural, sem testemunhas. Nenhum pedido de perícia, nenhuma investigação real. Nada foi levado, mas algo faltava. O caderno verde, visto tantas vezes nas mãos do chacareiro. Sobre a mesa, uma caneca com café frio e, ao lado, um papel com números rabiscados. Na parede, uma marca de fuligem. Talvez o rastro de algo queimado às pressas. Nenhum desses detalhes entrou no relatório. Enquanto o corpo era levado, os vizinhos observavam de longe, calados. Sabiam que ali, naquela madrugada, não havia morrido apenas um homem, mas o segredo que ele carregava. E o que estava escrito naquele caderno verde, capaz de valer uma vida, ainda esperava para ser descoberto. O sol daquela manhã parecia brilhar contra a vontade. As nuvens ainda carregavam o peso da madrugada e a névoa que subia do mato
se misturava ao cheiro de fumaça das cozinhas que começavam o dia. Em Mogi das Cruzes, o rumor da morte de João Batista se espalhou rápido, mas o espanto durou pouco. O silêncio mais uma vez venceu. Quando o corpo foi retirado da varanda, alguns vizinhos observavam de longe, atrás de portões entreabertos. Ninguém chorava, ninguém se aproximava. Um policial acendeu um cigarro e comentou que aquilo era só mais um caso de acerto de contas. As palavras ecoaram entre os galhos e desapareceram, como se o vento as tivesse engolido. Na cidade, o jornal local publicou 3 linhas na seção policial. Idoso é encontrado morto em chácara. Polícia suspeita de latrocínio. Investigações em andamento. Nenhuma foto, nenhum nome. Apenas uma nota fria, perdida entre anúncios de colchões e ofertas de supermercados. Era como se João tivesse morrido 2 vezes. Uma pela bala, outra pelo esquecimento. A família distante chegou tarde. O filho, vindo do Paraná, reconheceu o corpo em silêncio e recusou entrevistas. Disse apenas que o pai não tinha inimigos, mas também não confiava em ninguém. As palavras pareciam mais um aviso do que uma lembrança. No enterro, poucos acompanharam o cortejo. As pás batiam na terra com um som seco e o padre, visivelmente apressado, encerrou a cerimônia sem citar o nome de Deus. Enquanto isso, a casa do chacareiro permaneceu fechada. As galinhas vagavam pelo quintal, o cachorro uivava preso no cercado e o rádio, o mesmo que tocava durante a madrugada do crime, ficou dias ligado, repetindo o noticiário que falava de corrupção, violência e promessas que nunca se cumpriam. A polícia, depois da coleta de depoimentos superficiais, não voltou mais. Nenhuma nova perícia, nenhum retorno ao local. O inquérito, aberto às pressas, dormia sobre uma mesa da delegacia, coberto por papéis mais urgentes. Mas algo começou a incomodar os moradores. Alguns diziam ouvir passos vindos da chácara à noite. Outros juravam ver uma luz fraca na varanda, mesmo depois que a energia fora cortada. Havia uma sensação de que o lugar não aceitava o esquecimento, de que algo ali continuava chamando por atenção. O medo, que antes se escondia nas conversas, agora morava nos sonhos. Uma senhora que morava nas proximidades contou anos depois que naquela semana viu 2 homens parados na estrada, observando a casa. Um deles segurava um envelope. Quando ela tentou se aproximar, eles entraram no carro e desapareceram na curva. Nenhum registro foi feito, nenhuma câmera captou nada. A morte do chacareiro se tornou apenas mais uma história sussurrada nos botecos e nas feiras. Contada em voz baixa, como se o próprio nome de João fosse um segredo perigoso. Mas todo silêncio profundo esconde um som esperando ser ouvido. E, entre os papéis esquecidos na delegacia, havia algo que ninguém percebeu. Um detalhe pequeno, quase insignificante, que indicava que o crime não terminava ali, apenas começava a se disfarçar sob o peso da burocracia. Os dias seguintes ao enterro do chacareiro foram marcados por um silêncio denso, quase ritualístico. A delegacia de Mogi recebeu o caso com a mesma apatia que costumava acompanhar crimes sem holofote. O relatório inicial, datado de 14 de junho de 2003, continha apenas 2 páginas. Morte causada por projéteis de arma de fogo, sem suspeitos, sem sinais de arrombamento, provável tentativa de roubo. Nenhuma fotografia, nenhuma coleta de vestígios, nenhum exame balístico. Era um registro feito para existir no papel, não para ser resolvido. O delegado responsável, um homem cansado de 30 anos de carreira, confessaria anos depois que havia pouco interesse em mexer nesse tipo de coisa. O motivo? Falta de recursos, falta de pessoal, falta de provas, mas, sobretudo, falta de vontade.
A morte de um idoso pobre em uma chácara isolada não rendia manchetes nem promoções. Assim, o caso do chacareiro começou a ser engolido pelo abismo burocrático que separa o crime da justiça. Os policiais que compareceram ao local não recolheram a pegada próxima à varanda, nem analisaram a marca escurecida na parede, onde havia fuligem recente. Nenhum deles percebeu que a caneca sobre a mesa tinha impressões digitais que não pertenciam à vítima. O corpo foi liberado rapidamente, o boletim de ocorrência arquivado sem contestação. Um erro que, naquela época, parecia irrelevante, mas que se tornaria decisivo anos depois. Apesar da pressa da polícia, havia algo que inquietava os poucos que ainda falavam sobre o caso: o sumiço do caderno verde. Para os vizinhos, ele não tinha importância. Era apenas um hábito excêntrico do velho. Mas para quem olhasse com atenção, o desaparecimento desse objeto era a única coisa que destoava num cenário em que nada fora levado. O caderno sumiu e, com ele, as últimas palavras escritas de João Batista. Em uma tentativa de preencher lacunas, o delegado chegou a interrogar um morador que afirmava ter visto um veículo estacionado perto da chácara por volta das 11h45. O homem descreveu o carro como uma caminhonete preta sem placa dianteira. A informação foi registrada, mas nunca verificada. O inquérito, ainda em fase preliminar, foi encerrado sob o carimbo seco de falta de provas. Nenhuma reconstituição, nenhuma busca, nenhum retorno. Nos meses seguintes, as pessoas voltaram à rotina e a lembrança do chacareiro se diluiu entre colheitas e dívidas atrasadas. O medo se transformou em costume e a investigação em lembrança distante. Ainda assim, uma sombra pairava sobre o bairro. De tempos em tempos, alguém jurava ter visto o mesmo veículo, estacionado na estrada, de faróis apagados, observando as chácaras. Curiosamente, uma das poucas evidências que sobreviveram ao tempo estava guardada em um armário de ferro enferrujado no porão da delegacia. Um envelope pardo contendo uma fotografia do corpo, tirada por um policial amador, e uma cópia das anotações do laudo preliminar. No canto inferior do papel, uma observação feita à mão dizia: resíduo químico não identificado no solo, análise pendente. A amostra, no entanto, nunca foi enviada para exame. O caso foi oficialmente encerrado em dezembro de 2003. O processo dormiu por anos em um arquivo coberto de poeira, junto de centenas de histórias igualmente esquecidas. Mas a verdade nunca se apaga, apenas muda de lugar. E anos mais tarde, quando um jornalista curioso abriu aquele mesmo armário, um nome antigo voltaria a ressurgir do escuro, acompanhado de novas perguntas. Perguntas que fariam o país olhar novamente para aquele pedaço esquecido de Mogi. Perguntas que exporiam não só a falha da investigação, mas o pacto de silêncio que mantinha o caso enterrado. Com o passar dos meses, o caso do chacareiro João Batista passou a ocupar o território nebuloso entre a realidade e o mito. A ausência de respostas oficiais criou um terreno fértil para rumores, especulações e histórias que se multiplicavam em silêncio, como se cada morador guardasse uma peça diferente de um mesmo enigma. Em Mogi das Cruzes, onde o medo é a forma mais antiga de memória, cada explicação parecia plausível e todas eram perigosas demais para serem ditas em voz alta. A primeira teoria nasceu das conversas sussurradas entre trabalhadores rurais. João, conhecido pela curiosidade e pela mania de anotar tudo, teria descoberto o descarte ilegal de resíduos industriais perto do rio Tietê. Caminhões passavam durante a madrugada, despejando tambores cobertos por lonas. E o chacareiro começou a registrar datas, placas e horários no caderno verde. Esse caderno, acreditavam,
Continha provas que comprometiam empresas e políticos da região. Anos depois, um relatório ambiental confirmou a contaminação do solo por metais pesados, mas foi arquivado sem explicações. A segunda teoria apontava para o contrabando. O bairro, cortado por estradas vicinais e pouco fiscalizado, era a rota ideal para o transporte clandestino. João teria notado padrões nos movimentos noturnos e começado a anotar, sem perceber que observava algo maior. Segundo um ex-policial, grupos poderosos utilizavam chácaras como pontos de apoio logístico. João poderia ter visto demais ou sido confundido com um informante. A terceira versão era pessoal. João teria discutido com um vizinho influente, conhecido apenas como Seu F, por causa de uma disputa de terras. Dias depois, o homem desapareceu da região. A coincidência nunca foi explicada. Cada teoria trazia um fragmento da verdade, mas todas convergiam em um mesmo ponto. A morte de João não foi um acaso. Ela foi calculada, executada com precisão e seguida de um apagamento meticuloso. O caderno verde desaparecido, os arquivos sumidos, as testemunhas emudecidas. Mas o tempo, mesmo lento, tem o hábito de devolver o que tentam esconder. E quando uma nova pista surgiu anos depois, ela trouxe de volta a pergunta que Mogi tentou esquecer. O que João realmente descobriu? E quem ainda teme que isso venha à tona? O tempo havia feito o que sempre faz, coberto a história com camadas de descaso, pó e versões convenientes. Até que, em 2015, mais de uma década após o crime, o destino se manifestou em um gesto banal. Um estagiário, recém-chegado à delegacia de Mogi, foi designado para organizar o arquivo morto. No meio de caixas rasgadas e pastas emboloradas, ele encontrou um envelope pardo sem identificação. Dentro, uma única fotografia desbotada e uma folha amarelada de papel timbrado com uma anotação feita à mão. Resíduo químico. Amostra 4B, área da chácara, 130603. A assinatura no rodapé era de um perito que, segundo os registros, havia morrido em um acidente de trânsito poucos meses depois do crime. O nome era o mesmo que aparecia nas investigações de um caso de corrupção envolvendo descarte ilegal de resíduos industriais. Coincidência demais para passar despercebido. A foto mostrava o quintal da casa de João Batista, com um buraco irregular aberto ao lado do galpão. O chão estava encharcado e algo brilhava sob a luz da lanterna. Algo metálico, que parecia parte de um tambor corroído. Aquela imagem, perdida por anos, era o elo entre as teorias e a verdade. O chacareiro realmente havia descoberto algo que não deveria. Quando o estagiário levou o material ao novo delegado, a reação foi de desconforto. Ele ordenou que o envelope fosse devolvido ao arquivo, alegando erro de catalogação. Mas o jovem guardou uma cópia digital em segredo. E alguns meses depois, as imagens chegaram às mãos de um jornalista investigativo que trabalhava num projeto sobre crimes ambientais esquecidos. Foi esse repórter quem reabriu as feridas. Ao cruzar os dados, percebeu que o local onde João vivia correspondia exatamente a uma das áreas mencionadas em relatórios do Ministério Público sobre o despejo ilegal de resíduos químicos nos anos 2000. Empresas fantasmas, notas frias e uma rede de transporte que desapareceu do mapa no mesmo período. O mesmo padrão que o chacareiro anotava meticulosamente em seus cadernos. Os indícios agora se tornavam uma linha. João não fora uma vítima aleatória. Fora um observador incômodo. Um homem comum que, sem saber, documentou a rota de um crime corporativo e, ao fazê-lo, selou o próprio destino. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Entre os documentos digitalizados pelo jornalista, havia uma foto ampliada da parede interna do galpão, tirada na perícia original. No fundo,
quase apagado pela fuligem, via-se algo escrito com carvão. Eles vêm à noite. A frase parecia saída de um pesadelo, mas coincidia com o padrão dos relatos de vizinhos que diziam ouvir motores na madrugada. A escrita era trêmula, como se feita às pressas, e revelava o que pode ter sido o último gesto consciente de João. Um aviso deixado às sombras. Talvez a única tentativa de contar o que sabia, antes que o silêncio o engolisse. A partir daquele momento, a história ganhava uma nova direção. O caso deixava de ser apenas um assassinato sem solução e se tornava um retrato sombrio de como o poder enterra a verdade. E se o tempo havia guardado aquele fragmento de prova por mais de uma década, o que mais poderia estar escondido nas entranhas de um arquivo esquecido? Que outras vozes, apagadas por conveniência, ainda aguardavam para serem ouvidas? O detalhe esquecido reacendia o fogo, e com ele uma certeza. Quando a verdade resiste ao esquecimento, alguém sempre paga o preço. O silêncio tem um som próprio. Ele não é a ausência de ruído, mas o eco das vozes que foram caladas. No caso de João Batista, esse eco se transformou em esquecimento. Depois da breve comoção causada pela reaparição da foto e das anotações, o interesse público se dissolveu, como sempre acontece quando a verdade incomoda demais. Os anos seguintes foram um lento processo de apagamento. A chácara onde o crime ocorreu foi vendida, demolida e substituída por um pequeno condomínio fechado. No lugar onde ficava o galpão, hoje há um jardim ornamental. As crianças que brincam ali desconhecem que o solo sob seus pés carrega histórias que nunca foram contadas. Os registros da perícia desapareceram do sistema. O laboratório que analisou as amostras químicas fechou. O nome do perito responsável consta como morto em serviço, embora o acidente que o vitimou nunca tenha sido oficialmente explicado. O delegado que chefiou a investigação aposentou-se e mudou de estado. Quando o jornalista tentou entrevistá-lo, recebeu apenas uma resposta lacônica: "Deixe o passado em paz, rapaz. Às vezes é melhor não saber." Com o tempo, até as testemunhas foram sumindo. Dona Amélia, a vizinha, que dizia ouvir caminhões durante a madrugada, morreu sem deixar depoimento gravado. Seu filho vendeu o terreno e se recusou a falar sobre o caso. Os arquivos físicos foram transferidos para um depósito em Guarulhos e, ironicamente, esse depósito pegou fogo 2 anos depois. Entre as cinzas, encontraram fragmentos de relatórios, pedaços de negativos fotográficos e uma etiqueta que dizia: Caso 4387, Chácara Batista. A investigação havia sido enterrada, literalmente. Mas o que mais impressionava não era o desaparecimento das provas, e sim o comportamento das instituições. Cada tentativa de retomada era abafada, redirecionada, esquecida. Parecia haver um acordo tácito para que nada mais fosse dito. E como em tantas outras histórias brasileiras, o esquecimento se tornou política de Estado. Em 2020, o jornalista que havia resgatado parte do caso lançou um pequeno documentário online. O vídeo, apesar de ter alcançado repercussão inicial, foi retirado do ar após notificações judiciais de empresas que se sentiram indevidamente mencionadas. Nenhum nome havia sido citado. Mesmo assim, a pressão foi suficiente para silenciar a investigação mais uma vez. A cada década, um novo silêncio se impunha. A memória do chacareiro tornava-se uma sombra entre outras, engolida por um país acostumado a enterrar suas verdades. E é justamente aí que reside o verdadeiro horror deste caso. Não na brutalidade do crime, mas na eficiência com que o esquecimento se instalou. Hoje, quem passa pela estrada que leva ao antigo sítio dificilmente imagina o que aconteceu ali.
A natureza cobriu os rastros, as árvores cresceram, o mato fechou e o vento sopra como se tentasse apagar o último suspiro da história. Mas há algo que o tempo não consegue apagar completamente. São as marcas invisíveis que persistem, como ruídos em fitas antigas. Uma sombra captada por acaso em uma fotografia de drone. Um relato anônimo publicado em fóruns esquecidos. Vestígios que sussurram que o caso ainda não terminou. Apenas espera o momento certo para ser ouvido novamente. O silêncio, no fim das contas, é apenas outra forma de presença. E talvez, em algum lugar entre os arquivos queimados e as memórias reprimidas, João ainda fale. Não com palavras, mas com a insistência incômoda dos mistérios que recusam morrer. O tempo apaga nomes, mas há segredos que insistem em sobreviver, mesmo quando ninguém quer ouvi-los. E como veremos no próximo minuto, o acaso, ou talvez a própria consciência, a coletiva, encontraria um modo de trazer esse caso de volta à superfície, porque o silêncio nunca é o fim. 20 anos depois, o nome de João Batista da Silva voltaria a surgir. Não em uma página de jornal, mas no canto de um monitor de computador. Foi em 2023, durante uma pesquisa sobre crimes ambientais arquivados, que uma jovem repórter de São Paulo, Laura Mendes, encontrou uma citação breve em um documento digitalizado. Chácara em Mogi. Descarte irregular suspeito. Testemunha morta. ÖTBS. A sigla despertou curiosidade. Bastou uma busca cruzada para que ela descobrisse o caso de 2003, um dos muitos arquivados sem conclusão. Mas o que chamou sua atenção não foi o crime em si, e sim a semelhança entre aquele nome e um lote de documentos recém-liberados pelo Ministério Público, revelando o envolvimento de transportadoras da região em esquemas de despejo ilegal de resíduos industriais, exatamente na mesma área. Laura decidiu investigar. Viajou até Mogi das Cruzes e encontrou o local transformado em condomínio fechado. Ali, moradores diziam ouvir histórias antigas sobre um homem que anotava tudo e caminhões que vinham sem luz. Nenhum deles sabia explicar por que a área, anos antes da construção, havia sido escavada e coberta com toneladas de terra nova. A repórter entrou em contato com antigos funcionários da prefeitura e descobriu que, em 2010, um relatório de solo havia apontado contaminação atípica na região, mas fora classificado como não inconclusivo e arquivado. Determinada a entender a conexão, Laura localizou o filho de João, agora idoso. Ele vivia recluso no interior do Paraná e aceitou falar apenas por telefone. A voz era baixa, marcada por um cansaço que o tempo não apagou. Ele contou que dias antes do assassinato, o pai lhe deixara uma mensagem curta. Se algo me acontecer, procure o caderno. O filho nunca o encontrou. Até que, em 2015, soube por um conhecido que o novo dono da antiga chácara havia achado algo escondido. Dentro de uma parede falsa, atrás do galpão, um caderno verde, com páginas parcialmente queimadas e frases quase ilegíveis. Laura rastreou esse novo proprietário, que hoje vivia em outra cidade. Após insistência, ele confirmou a história e mostrou fotos tiradas na época. O caderno realmente existira. Em uma das páginas visíveis, lia-se: Quinta, mesmos caminhões, cheiro forte, 2 homens observando do portão. Poucos dias após encontrá-lo, um homem apareceu dizendo ser perito judicial e levou o material, alegando que seria encaminhado para análise. Nunca mais foi visto. A repórter tentou rastrear o suposto perito. Descobriu que o nome informado não constava em nenhum registro da polícia científica. E mais, o número do crachá pertencia a um funcionário aposentado havia mais de 10 anos. A farsa era evidente.
Com o apoio de um jornal independente, Laura decidiu publicar uma série de reportagens. Ao confrontar documentos públicos, ela comprovou que empresas denunciadas por despejo irregular em 2002 haviam usado rotas clandestinas que passavam exatamente pelas estradas que cruzavam o bairro de Taiaçupeba. João, o chacareiro, havia anotado o que todos fingiam não ver e por isso foi eliminado. A matéria foi publicada no final de 2023 sob o título O Caderno Verde, o crime ambiental que matou um homem e calou uma cidade. Em poucos dias, viralizou. Mas como todo segredo exposto à luz, o caso reacendeu forças adormecidas. Laura começou a receber mensagens anônimas, e-mails, sem remetente, ligações em silêncio. Em uma delas, uma voz sussurrou apenas uma frase: "Não mexa com o que o tempo decidiu esquecer." A reportagem foi retirada do ar após notificação judicial. E tal como havia acontecido com o jornalista anterior, o silêncio retornou. Mas o dano já estava feito. A chama fora reacendida. Porque agora, o caso não pertencia mais à polícia, nem à imprensa. Pertencia à memória coletiva. E em toda a cidade, há alguém que se recusa a esquecer. Alguém que ainda acredita que a verdade não morre, apenas muda de esconderijo. O caso do chacareiro de Mogi é mais do que uma tragédia isolada. É um retrato íntimo da falência moral de uma sociedade que se acostumou a conviver com o esquecimento. João Batista da Silva foi morto por ver o que ninguém queria enxergar. E essa, talvez, seja a essência mais cruel do crime. Ele não morreu apenas pela bala que o atingiu, mas pelo pacto silencioso que se formou ao redor de sua morte. Um pacto de omissão, medo e conveniência. Vivemos num país onde o esquecimento é uma política de sobrevivência, onde o medo se disfarça de prudência e a covardia é batizada de bom senso. Em cada cidade existe um João que tenta contar uma história, e em cada esquina um grupo de olhos desviando o olhar. O Brasil, como um corpo coletivo, aprendeu a anestesiar a dor em nome da rotina. Mas o silêncio, ao contrário do que muitos acreditam, não traz paz. Ele adoece, se infiltra, corrói. O assassinato do chacareiro expôs um ciclo vicioso que atravessa décadas, crimes cometidos à sombra do poder, investigações que se dissolvem no tempo e uma população treinada a não questionar. O Estado falha, mas o verdadeiro colapso acontece quando a sociedade inteira escolhe esquecer. A tragédia de João é o reflexo de um país que enterra suas verdades com a mesma pressa com que substitui suas vítimas por novos escândalos. Por trás de cada caso arquivado, há um corpo que não teve justiça, uma família que não teve resposta e uma cidade que preferiu dormir em paz a enfrentar seus fantasmas. João Batista se tornou símbolo de algo que ultrapassa o crime. Ele representa o preço que se paga por tentar iluminar o escuro. E, se há algo que a história dele nos ensina, é que o esquecimento também é uma forma de violência. Quando a verdade é enterrada, ela não morre. Ela apodrece devagar, até um dia emergir, deformada, em forma de desconfiança, descrença e medo. Hoje, ao revisitar esse caso, somos forçados a encarar uma pergunta desconfortável. Quantos crimes semelhantes continuam acontecendo, invisíveis, enquanto nos distraímos com o barulho das manchetes passageiras? O que o país inteiro ainda escolhe não ver? A história de João Batista é, no fim, um lembrete de que o silêncio nunca protege ninguém. Ele apenas adia o inevitável. A verdade, cedo ou tarde, encontra uma brecha. E quando ela retorna, não pede permissão. Talvez seja essa a lição mais importante. Não há justiça sem memória. E a memória, quando desperta, tem o poder de arrastar o passado de volta à superfície.
O caso do chacareiro de Mogi encerra-se, como tantos outros, não com justiça, mas com silêncio. Um silêncio espesso que se acumula como poeira sobre as provas, as memórias e os nomes. O tempo cumpriu seu papel, apagou rostos, dissolveu vozes e transformou a verdade em lenda. Mas há algo que o tempo não consegue sepultar: a inquietação. Ela permanece latente, sussurrando nas frestas da história como um vento que se recusa a morrer. No que, fundo, talvez seja esse o verdadeiro castigo de todos os segredos. Eles nunca desaparecem por completo, apenas mudam de lugar. Escondem-se nos arquivos, nos relatos incompletos, nas memórias dos que ainda carregam o peso de não terem falado quando podiam. O assassinato de João Batista é o retrato cruel de um país onde a justiça é efêmera e o esquecimento permanente. Um país que constrói suas cidades sobre ossadas de verdades não ditas e chama isso de progresso. Hoje, as novas gerações passam por aquele terreno sem imaginar que o solo guarda mais do que raízes. Guarda perguntas: quem o matou? Por quê? E quantos outros, como ele, foram silenciados sob o pretexto do esquecimento? Cada resposta perdida é uma ferida aberta na memória coletiva. E talvez por isso, toda vez que uma história como essa é contada, um pouco da verdade volta a respirar. Relembrar não é apenas um ato de narrativa, é resistência. É uma forma de impedir que a morte se repita. O nome de João Batista, que por anos ecoou apenas entre folhas amareladas e depoimentos esquecidos, agora volta à superfície, devolvido à sua condição humana, não como vítima, mas como testemunha eterna de um país que ainda precisa aprender a ouvir os seus fantasmas. E é aqui que este documentário termina, mas não se fecha. Porque enquanto houver histórias enterradas, arquivos perdidos e memórias interditadas, haverá sempre alguém disposto a escavar. E se o tempo apaga rastros, nós os seguimos mesmo assim. Você acabou de ouvir mais um caso dos Arquivos Perdidos BR, onde o tempo apaga rastros, mas não verdades. Se você acredita que nenhuma história deve morrer, inscreva-se agora. Junte-se a nós e venha investigar o próximo mistério, antes que ele também seja engolido pelo silêncio.